Hoje, vamos viajar no tempo e explorar os antigos clãs do Japão, os Uji, alicerce da sociedade japonesa entre os séculos V e VIII. Imaginem um período em que o Japão, como o conhecemos, ainda estava em formação, uma época de samurais, xamãs e nobres, todos disputando poder e influência. Nessa jornada, vamos mergulhar no passado e desvendar a ascensão e queda desses clãs, seus legados duradouros e o impacto na formação da identidade japonesa. No coração do Japão antigo, surge o clã Yamato, nome que ecoa pelos corredores da história como o ancestral da linhagem imperial. Vindos da província de Yamato, eles ascenderam, não pela força bruta, mas pela diplomacia habilidosa e a promessa de um futuro unificado. Sua influência se espalhou como o sol da manhã, unindo outros clãs sob sua bandeira, não por obrigação, mas por um ideal em comum. Eles teceram uma tapeçaria de poder, entrelaçando as crenças shintoístas, com uma estrutura política centralizada, dando vida ao conceito de um Japão unido. Contudo, o poder, uma vez conquistado, raramente permanece incontestável. Nos registros históricos do clã Yamato, encontramos narrativas de disputas internas, lutas pelo trono e o fardo constante da liderança. O clã Yamato, em sua essência, personifica a dualidade do Japão antigo, a devoção à tradição e a busca incansável por unidade e poder. Com a ascensão do período Heian, um novo clã emerge na história japonesa, o clã Fujiwara. Diferentes de seus predecessores guerreiros, os Fujiwara eram mestres da intriga política, tecendo sua influência nos corredores do poder com sutileza e elegância. Seu poder não estava no campo de batalha, mas nos sussurros da corte, nos casamentos estratégicos que uniam suas linhagens à família imperial. Filhas Fujiwara se tornavam consortes imperiais, seus filhos, herdeiros do trono do crisântemo. Gerações de imperadores governaram com o sangue Fujiwara correndo em suas veias, cada decreto imperial, cada lei promulgada, carregando o eco silencioso da influência Fujiwara. No entanto, o poder absoluto muitas vezes planta as sementes da sua própria destruição. A ascensão e queda do clã Fujiwara nos ensinam uma lição atemporal. Até mesmo o império mais forte, construído sobre fundações instáveis, está destinado a ruir. Com o fim do período Heian, o palco estava pronto para um novo ato na saga do Japão, a ascensão do clã Minamoto, guerreiros lendários destinados a enfrentar seus rivais mortais, o clã Taira. Nos campos de batalha, sob um céu tempestuoso, o destino do Japão seria forjado no aço. Os Minamoto, descendentes do imperador Seiwa, eram guerreiros formidáveis, hábeis com a espada e o arco, imbuídos de um código de honra inabalável. As guerras Genpei, um conflito épico que abalou o Japão, os colocariam frente a frente com o clã Taira, uma luta pela alma da nação. Liderados por Minamoto no Yoritomo, estrategista brilhante e líder inspirador, os Minamoto lutaram com a fúria de um dragão, suas vitórias ecoando pelos anais da história. A Batalha de Dan no Ura, um confronto naval de tirar o fôlego, marcou seu triunfo final. O clã Minamoto, por meio de sua bravura e sacrifício, inaugurou uma nova era no Japão, a Era dos Samurais, onde a força militar ditava o curso da história. Em contraste com a ascensão meteórica dos Minamoto, a história do clã Taira é uma história de glórias efêmeras e queda trágica. Assim como seus rivais, os Taira eram guerreiros habilidosos, sua influência permeando a corte imperial e os domínios militares. Eles atingiram o auge do seu poder no final do período Heian, controlando vastas propriedades e exercendo influência significativa sobre a corte. No entanto, sua arrogância e indulgência plantaram as sementes da sua destruição. As guerras Genpei colocaram os Taira contra os Minamoto, um conflito que expôs suas fraquezas e selou seu destino. A Batalha de Dan no Ura marcou sua derrota final. Enquanto os navios Minamoto o cercavam, o jovem imperador Antoku, um menino ainda, foi levado para o mar por sua avó, preferindo a morte à rendição. A história do clã Taira serve como um alerta, a roda da fortuna gira, e até mesmo o clã mais poderoso pode sucumbir à arrogância e à complacência.
Enquanto os clãs Minamoto e Taira lutavam pelo domínio militar, o clã Tachibana esculpia um caminho diferente, sua influência enraizada na cultura, erudição e política da corte. Seu nome se tornou sinônimo de arte, conhecimento e diplomacia refinada. Os Tachibana traçaram sua linhagem até o período Kofun, sua influência crescendo durante os períodos Nara e início do Heian. Eram patronos das artes, seus palácios adornados com obras-primas de caligrafia, poesia e lacra. Sua influência se estendia à corte imperial, onde serviam como conselheiros de confiança, seus sábios conselhos, moldando políticas e decisões imperiais. Embora não fossem tão militaristas quanto os Minamoto ou Taira, os Tachibana possuíam um tipo diferente de poder, o poder da influência cultural e sabedoria política. O clã Tachibana, em sua busca por conhecimento e beleza, nos lembra que o verdadeiro poder reside não apenas na força militar, mas também na capacidade de inspirar, iluminar e elevar o espírito humano. No alvorecer do período Asuka, uma nova força começou a moldar o cenário espiritual do Japão, o clã Soga. Fervorosos defensores do budismo, em uma terra onde as crenças shintoístas ancestrais reinavam há séculos. Sua influência se espalhou como os ensinamentos budistas que abraçaram, permeando a corte imperial, a arte e a alma do Japão. Eles ergueram magníficos templos, centros vibrantes de aprendizado e prática espiritual. No entanto, sua ascensão ao poder não ocorreu sem oposição. Os clãs tradicionais, profundamente ligados ao shintoísmo, resistiram à crescente influência do budismo. Apesar da turbulência, o legado do clã Soga permanece inabalável. O clã Soga, em sua busca pela iluminação espiritual, nos lembra que as crenças e ideias têm o poder de transcender fronteiras e moldar o destino de nações. Com o shogunato Kamakura, o Japão ingressou em uma era definida pelo domínio samurai e pela ascensão do clã Hojo, mestres da estratégia e poder por trás do trono. Após a morte de Minamoto no Yoritomo, o primeiro shogun do Japão, o clã Hojo habilmente assumiu o controle, governando como regentes em nome de shoguns fantoches. Sua inteligência política e destreza militar garantiram a estabilidade durante um período turbulento. Eles consolidaram o poder militar, estabeleceram um sistema legal e fortaleceram as defesas do Japão contra ameaças externas. Sob seu governo, o Japão vivenciou um período de relativa paz e prosperidade. No entanto, como todos os grandes poderes, o domínio Hojo não duraria para sempre. O clã Hojo, em sua busca por ordem e estabilidade, demonstra que mesmo nas sombras, a liderança estratégica e a determinação podem moldar o destino de uma nação. Esses clãs ancestrais moldaram profundamente a cultura, a política e a estrutura social do Japão. Suas influências ainda podem ser observadas hoje em práticas culturais e na estrutura do sistema imperial japonês. Que as histórias desses clãs sirvam como um lembrete do poder duradouro da história, da importância de compreender o passado para navegar no presente e moldar o futuro.